Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor, tudo bem com vocês? Aqui em nosso canal nós falamos sobre teologia, nós falamos sobre Bíblia, sobre assuntos importantes e voltados para a área religiosa. Você pode encaminhar para mim a sua pergunta no meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo. Você pode mandar um vídeo com a sua pergunta, um celular assim deitado na horizontal, e aí você participa aqui comigo. É só enviar a sua pergunta. Sendo uma pergunta desta área bíblico-teológica, nós teremos o prazer em responder você aqui, tá bom? Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante. Então fica com a gente até o final, tenho certeza que você vai gostar. Olá, pastor Eleazar, sou Carlos Silva de Fortaleza. A minha pergunta é, a Igreja de Roma, a Igreja Católica, ela diz que é a única que recebeu a sucessão apostólica dada por Cristo. Portanto, os chamados pais da igreja eram todos católicos. E existia uma unidade doutrinária, assim como tem na Bíblia. A minha pergunta é, os pais da igreja, os chamados pais da igreja, eram todos católicos? Fala sério, pastor, o que é a patrística? Muito obrigado, meu amigo Carlos, por sua pergunta, uma pergunta bem interessante. Nós vamos aproveitar e vamos expandir um pouco mais o assunto e, enfim, eu acredito que vai ser um tema bem interessante. Você perguntou sobre a patrística, a gente vai aproveitar para falar sobre essa questão da sucessão apostólica, sobre aquela reivindicação que existe, e isso daqui não é segredo para ninguém. Você pode entrar na internet, pesquisar vídeos, textos, enfim, artigos, onde a Igreja Católica reclama para si a ideia de ser a igreja fundada por Jesus Cristo. Você já deve ter ouvido algumas pessoas falando por aí, não, a Igreja Católica é a igreja que foi fundada por Jesus Cristo, é a primeira igreja, e as demais, e aí até alguns, não todos naturalmente, em tom jocoso, às vezes até em tom de afronta mesmo, criticam o meio evangélico, os protestantes, como sendo uma heresia, sabe, desvirtuando daquilo que foi a ideia original de Jesus Cristo, que foi a Igreja Católica. E a gente vai trabalhar esse aspecto hoje. Será que de fato a Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo e Pedro foi o primeiro Papa? É isso mesmo? E nós tivemos aí essa sucessão apostólica, todos os pais da igreja eram católicos. Então vamos responder essas perguntas, mas antes eu quero dizer para vocês o seguinte: nós aqui no nosso canal sempre tentamos trazer o conteúdo de maneira respeitosa, tá? Nós não desrespeitamos a fé das pessoas, nós não afrontamos e nem atacamos de maneira particular a alguém, ok? Nós trabalhamos no campo das ideias. Vamos falar hoje sobre as origens, eu vou apresentar textos bíblicos, nós vamos apresentar textos históricos, a gente vai trabalhar de maneira respeitosa. Então, eu não queria que ninguém se sentisse assim ofendido. Eu quero fazer um vídeo sério, um vídeo responsável, tá? Mas trazendo sempre a verdade aqui para você que me assiste, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro texto, que eu acredito que é um texto muito interessante, está lá no livro de Mateus, capítulo 16, e o verso 18. Mateus capítulo 16 e o verso 18 diz o seguinte: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh. E aí, pastor, Pedro é a pedra? No grego aqui, Jesus fala, tu és Petros, e sobre esta Petra, é assim que está na língua grega, eu edificarei a minha igreja. E muita gente tem falado sobre esse texto e a que Jesus estava se referindo. Jesus estava falando que Pedro era a pedra, Jesus estava referindo-se à fala de Pedro, onde Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, isto seria a pedra, ou Jesus estava fazendo referência a si mesmo como a pedra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, que sou eu, Jesus Cristo falando, edificaria a minha igreja. Então eu gostaria de ler um comentário bíblico aqui, muito interessante, sobre este assunto. Olha, eu estou aqui com este comentário, tá? É um comentário bíblico fantástico. E aqui diz assim, estas palavras sobre esta pedra, não é? Têm sido interpretadas de diversas maneiras.
Primeiro é que Pedro é esta pedra. Segundo, que a fé de Pedro, o posicionamento, aquilo que Pedro havia falado, não é? A fé de Pedro em Jesus Cristo é que era a pedra. E terceiro, que o próprio Jesus Cristo é esta pedra. Tem sido apresentados motivos persuasivos em favor de cada uma das três explicações. A melhor maneira de determinar o que Cristo queria dizer com esta palavra é inquirir nas próprias Escrituras o que essa figura de linguagem significa para os ouvintes judeus, especialmente para os que ouviram Jesus usá-la naquela ocasião. O testemunho dos escritos dos próprios discípulos, obviamente, é superior aos que as pessoas têm entendido o que Jesus queria dizer. Ou seja, o que os discípulos entenderam e falaram acerca do assunto é muito mais importante do que o que uma pessoa hoje fala do assunto. Tá? Então vamos continuar. Felizmente, alguns daqueles que foram testemunhas oculares nessa ocasião deixaram um registro claro e inequívoco. A esse respeito, Pedro, a quem foram dirigidas as palavras, nega enfaticamente por seus ensinamentos que a rocha de que Jesus falou se referia a ele, como você pode ver em Atos capítulo 4, verso 8 a 12, e também em primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versos 4 a 8, quando ele identifica Jesus Cristo como sendo a pedra e não ele próprio. Não é? Então, o próprio Pedro identifica Jesus como sendo a pedra. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver ou os apóstolos ou o próprio Pedro reivindicando para si o título, não é? De ser ali a pedra. Eu sou a pedra. Ou os apóstolos reverenciando Pedro, ou quem sabe referindo-se a Pedro como a pedra. Em nenhum lugar. Tá? Nem o apóstolo Paulo, nem Tiago, nem João, nenhum deles refere-se a Pedro como sendo a pedra. Não, tu és a pedra, vá falar com Pedro porque ele é a pedra. Em nenhum lugar. Tá? Vamos continuar. Desde os primeiros tempos, a figura da pedra foi utilizada pelos hebreus como um termo específico para Deus. Você pode ver isso em Deuteronômio, capítulo 32 e o verso 4, Salmo capítulo 18 e o verso 2. E o profeta Isaías, ele fala de Jesus Cristo como sendo a pedra angular, solidamente assentada, em Isaías capítulo 28, verso 16. Paulo afirma que Cristo era a pedra que seguia com o seu povo nos tempos antigos, como você pode ver em 1 Coríntios capítulo 10 e o verso 4. Em sentido secundário, as verdades que Cristo apresentou também são uma rocha sobre a qual as pessoas podem construir de forma segura, conforme você vai ver na própria parábola de Cristo ali em Mateus 7, 24 e 25, pois ele mesmo é a palavra viva feita carne. Jesus Cristo é a rocha da nossa salvação, Salmo 95, 1. Ele é o único fundamento da igreja, pois ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é o Senhor Jesus Cristo. Então, 1 Coríntios 3, verso 11. Se Jesus Cristo ele é o único, único é excludente, não tem como ser único 2. Se é único. E 1 Coríntios capítulo 3 e o verso 11 diz que Cristo é o único fundamento da igreja. O único. Então não tem dois fundamentos. Pedro não é fundamento. O fundamento é Jesus, a base, a pedra angular, a rocha, o sustentáculo da igreja chama-se Jesus Cristo. Então Pedro nunca foi a pedra é Jesus. E eu leio mais. Eu vou pular aqui um pouquinho para falar sobre os pais da igreja, porque eles também interpretaram esta passagem de maneira interessante. Agostinho, que viveu no ano 400 depois de Cristo, considerado o maior teólogo católico dos primeiros séculos do cristianismo, deixa para os seus leitores decidir se Cristo aqui designava a si próprio ou a Pedro como a rocha. Tá? Então você já vai perceber, Agostinho aí, já 400 anos depois, não, decidam entre vocês aí o que vocês acham, se é Jesus ou se é Pedro. Crisóstomo, o pregador de língua de ouro, outro pai da igreja dos primeiros séculos, diz que Jesus prometeu lançar as bases da igreja sobre a confissão de Pedro, não em Pedro, mas a confissão dele, de que Cristo era o Messias, né, o Filho do Deus vivo, aquela confissão que Pedro fez. Mas em outro lugar,
ele mesmo, Crisóstomo, ele chama a atenção de Cristo como verdadeiro fundamento. Comentário de Gálatas, no capítulo 1, verso 1 a 3, nas homílias, tá? Eusébio, historiador da igreja primitiva, isso aqui é muito importante, preste atenção porque Eusébio é daquela época, tá? Ele cita Clemente de Alexandria, declarando que Pedro, Tiago e João não lutaram pela supremacia da igreja em Jerusalém, mas optaram por Tiago, o justo, como líder. Isso está no livro História Eclesiástica. Outros entre os primeiros pais da igreja, como Hilário de Arles, ensinaram a mesma coisa. Peraí. Como é que Pedro, Tiago e João, eles não optaram por querer a supremacia se Pedro já era o primeiro? Alguma coisa não está soando bem aqui. E aquilo que Clemente falou, mencionado por Eusébio, de que realmente foi escolhido Tiago o justo, que é também chamado o irmão do Senhor, está em completa harmonia, em completa consonância com Atos capítulo 15. Você vai perceber que em Atos capítulo 15 havia uma certa discordância por conta de Paulo, que estava pregando para os gentios, e ali alguns judeus estavam exigindo que aqueles gentios fossem circuncidados. Paulo então há um concílio em Jerusalém, onde todos os apóstolos se reúnem, e havia tamanha discórdia entre eles ali, de maneira que no verso 12 diz assim: então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios que Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Verso 13: e havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouvi-me. Você vai perceber que a palavra final aqui no concílio de Jerusalém foi de Tiago, não foi de Pedro, não foi de outro apóstolo, foi de Tiago. Então essa ideia de colocar Pedro como primeiro papa, a gente não vai encontrar isso na Bíblia, a gente não vai encontrar isso na própria patrística, você não vai encontrar os pais da igreja, os primeiros pais da igreja. Por que é que eu falo os primeiros? Porque são os mais próximos de Pedro, de Tiago, de João, dos apóstolos, Policarpo, Clemente de Alexandria, Eusébio. Você não vai encontrar estes pais da igreja, esses homens do início, falando: olha, Pedro, nosso papa. A propósito, a palavra papa, ela vai surgir apenas no século III. Essa nomenclatura, esse título papa, para referir-se ao líder supremo da igreja, ele vai acontecer, ele vai surgir no século III. Então Pedro nunca foi papa no sentido estrito da palavra, e nem no sentido, eu diria, prático da palavra. Por quê? Porque ele não foi o líder supremo da igreja. Havia outras pessoas que tinham proeminência tanto quanto ele, e a gente vai ver pelo Concílio de Jerusalém que Tiago, ele até tinha uma proeminência maior. Os próprios historiadores da época, os pais da igreja da época, nunca usaram esta expressão papa para ele, como eu falei, vai surgir lá no século III, mas nunca olharam para ele como supremo. Ao contrário, quando vão falar de Pedro, diz que nem ele, nem Tiago, nem João, os irmãos ali, se colocaram como superiores, mas escolheram Tiago justo para esta função de ser basicamente o líder, não é, da igreja, tendo a palavra final no Concílio de Jerusalém. Até aí está claro? Muito bem. Quando nós falamos sobre a expressão católica ou católico, este termo católico significa universal. Então, é uma expressão que você não vai encontrar na Bíblia. Quando algumas pessoas dizem assim: não, mas Jesus fundou a igreja católica. Cristo nunca fundou a igreja católica. Cristo fundou a igreja cristã. Os cristãos foram chamados assim, cristãos, ou seja, seguidores de Cristo, ainda nos primórdios, lá na região de Antioquia, conforme está relatado no livro de Atos. Vamos conferir Atos capítulo 11 e o verso 26? Atos capítulo 11 e o verso 26. Diz assim: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos, não de católicos. Então, como que a igreja
era conhecida? Primeiro eles foram chamados de seita, a seita do caminho, tá? Era assim que eles eram conhecidos pelos próprios judeus e também pelos romanos. Houve grande perseguição, mas a princípio eles eram conhecidos como a seita do caminho. Depois, eles foram em Antioquia chamados pela primeira vez de cristãos, ou seja, seguidores de Cristo, tá? A expressão católica ou católico vai aparecer pela primeira vez no século II, por Inácio de Antioquia, quando ele fala da igreja, que a igreja estava, vamos dizer assim, crescendo, né? A igreja estava tomando uma amplitude universal, o evangelho estava sendo pregado para todos, e ele usa pela primeira vez a expressão igreja católica. Século II. Mas não foi tido oficialmente, não era assim que a igreja era comumente chamada. Você pode conferir isso em todos os pais da igreja primitivos, antes do século III. Você vai perceber que todos eles mencionavam a igreja cristã, os cristãos. Não era assim chamada igreja católica. Inácio de Antioquia, lá no século II, é que vai mencionar a primeira vez essa expressão, mas só no ano 381, no concílio de Constantinopla, é que este nome foi oficialmente aceito. Percebeu? Então, só no ano 381, depois do concílio de Constantinopla, é que a expressão Igreja Católica passou-se a ser utilizada de maneira oficial. 381. Então, dizer que Jesus fundou a Igreja Católica não é verdade. Cristo fundou a Igreja Cristã. Dizer que Pedro foi o primeiro Papa também não é verdade. Jesus era a pedra. Vamos agora fazer um exercício rápido e simples. Você pode entrar aí num site, pode ser a Wikipedia, coloca assim, lista de papas. Você vai encontrar a lista proposta pela própria Igreja Católica. Eu estou em minha frente aqui com o site aberto da Wikipedia e na listagem que a própria Igreja Católica fornece, nós temos São Pedro como o primeiro Papa do ano 30 até o ano 67. Algumas coisas são importantes mencionar. A primeira é que o primeiro Papa, segundo a Igreja Católica, sendo Pedro, não foi uma boa escolha. Talvez se eles dissessem Paulo, que não era casado, ficaria mais em consonância com a teologia católica de que o padre, o Papa, enfim, não casa. Mas Pedro era casado. Lembre-se que Jesus curou a sogra de Pedro. Se só tem sogra quem é casado. Pedro era casado, tá? Mas os papas, eles não se casam. Depois de Pedro, e eu acho interessante que assim, você vai perceber que Pedro, de acordo com o registro oferecido pela Igreja Católica, ele foi do ano 30 até o ano 67. Poderia, na sequência, vir, quem sabe, Paulo. Só que Paulo morreu também no ano 67. Tá? Então Pedro foi do ano 30 até o ano 67 e Paulo morreu também mais ou menos no ano 67. Por que eu falo Paulo? Porque Paulo foi um dos teólogos mais proeminentes da igreja. E se eu posso dizer que alguém que teve uma influência fora do eixo de Jerusalém e arredores, seria Paulo. Se existe alguém que teve uma influência forte no evangelho em todo o mundo conhecido ali, foi Paulo e não Pedro. Porque Paulo foi evangelista para toda aquela região. Pedro ficou circunscrito ali a Jerusalém, região. Paulo não. Mas não dava para ser Paulo porque Paulo morreu no mesmo ano que Pedro. Então, se a gente escolhe Pedro, não pode ser outro. Como eu mencionei antes, nenhum dos pais primitivos da igreja reconhecia em Pedro a primeira figura papal. Quando é que isso aconteceu, então? No comentário que eu estava lendo, diz o seguinte: foi só quando o apoio bíblico foi procurado em favor das reivindicações do bispo de Roma, a primazia da igreja, que as palavras ditas por Cristo nessa ocasião foram tiradas do seu contexto original e interpretadas para dizer que Pedro era a pedra. Leão I foi o primeiro pontífice romano a alegar em 445 d.C., veja a data, 445 d.C., que sua autoridade provinha de Cristo por meio de Pedro. Então foi tentando dar essa ideia de que o indivíduo estava ali porque ele estava seguindo a sucessão papal dada por Cristo, ele estava ali porque Cristo instituiu
Pedro como primeiro e depois vieram outros e tal, e ele estava nesta posição agora seguindo esta sucessão. Isso aconteceu pela primeira vez em 445 d.C. por Leão I. Então, a gente vai percebendo aí como que a coisa foi sendo construída. Mas, voltando aqui para a listagem dos papas, nós temos que o próximo papa, depois de Pedro, de acordo com o registro católico, seria São Lino. Quem foi Lino? Você já ouviu falar de Lino? Você ouviu o apóstolo João ou outros apóstolos mencionarem Lino como sendo uma figura importante, o próximo líder da igreja cristã? Porque eu nunca vi. Eu acho que, se Pedro morre, quem deveria assumir como líder supremo da igreja? Vamos ser, assim, usar uma lógica rápida. Morreu Pedro, ano 67. Quem seria o próximo indicado? Veja, João estava vivo, ele só morre no ano 100. João não poderia ser, olha, o apóstolo de Cristo, alguém que andou 3 anos e meio com Jesus. Será que ele não teria condições ou não seria o melhor apontado para ser o Papa? Mas João nem é requisitado. Vem um indivíduo por nome Lino. Quem foi Lino? De onde ele surgiu? Paulo fala sobre Lino, nosso grande líder. Aliás, aqui na Bíblia, quando vai falar sobre Lino, a gente tem uma menção, mas eu não creio que seja esse. Está em 2 Timóteo capítulo 4, verso 21. Em 2 Timóteo 4, verso 21, Paulo diz assim: procura vir antes do inverno Êubulo e Prudente e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. Aí Paulo está dizendo, aqui no texto bíblico que está aqui na minha frente, Paulo está dizendo assim, olha, que tem gente que está saudando você, Timóteo. Quem está mandando um oi para você, um tchau? Quem? Êubulo, Prudente, Lino, Cláudia. Eu não acho que Lino era o Papa. Não foi, eu acho que não foi esse cidadão aqui o próximo Papa. Não é? Então, por essa sequência que é apresentada aqui, então o negócio está estranho. Depois que esse Lino morre, vem um tal de Santo Anacleto. Santo Anacleto. Quem foi Santo Anacleto? Ele foi papa do ano 76 até o ano 88. Impressionantemente, o apóstolo João estava vivo. Ele escreveu 3 cartas e escreveu o Apocalipse, mas eu não vi ele falar hora nenhuma. O nosso líder, Santo Anacleto. Não há reconhecimento nem dos primeiros pais apostólicos, pais da igreja. Não há reconhecimento dos próprios apóstolos, nem de João, nem de gente nenhuma, desse Santo Anacleto como sendo o líder da igreja, o nosso líder, o nosso representante, o Papa. Não. A propósito, menciono novamente, a palavra Papa não existia. Então, a coisa não está legal, não está funcionando. Parece que fizeram uma listagem e preencheram, mas sem dados históricos que comprovam a veracidade disso aqui. Depois desse Anacleto, nós temos aqui São Clemente I na listagem. Quem foi São Clemente I? Não parece ser o Clemente de Alexandria, porque ele era assim conhecido, Clemente de Alexandria, mas eu posso estar equivocado. Filipenses 4, 3, vamos ver aqui o que diz. Filipenses capítulo 4 e o verso 3, diz assim: e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Será que é esse o Clemente aqui? Não sei. Mas eu não vejo nenhum outro texto falando de um tal Clemente que seja o líder da igreja, o Papa da igreja. Não. Veja que nós estamos no ano 97. João poderia ter citado este Clemente também como sendo o líder. É impressionante que nos primórdios da igreja você vai ter Policarpo, que era discípulo direto de João. Você vai ter o próprio João, que estava vivo, outros apóstolos que estavam vivos, o apóstolo Paulo, e nenhum deles menciona nem os primeiros pais ali da igreja, nem os apóstolos, nenhum deles, nem Paulo, menciona Lino, Anacleto e Clemente I como sendo o Papa, o líder da igreja para aquela região, para aquele tempo. Depois você vai ter o Santo Evaristo, que vai do ano 97 até o ano 105. Bom, João morreu no ano 100, então já não podemos mais contar com o apoio de João. Mas do ano 97 até o ano
tem 3 anos. Esse Santo Evaristo também poderia ter sido citado por João, mas não foi citado por João. Não foi citado por nenhum desses pais da igreja iniciais. Queridos, essa sucessão papal, ela não conta com um registro histórico dos pais da igreja fidedigno, ela conta com a tradição. Tradição. Então, aqui o site diz assim, ó, esta é uma lista sucessória dos papas, chefes da Igreja Católica Apostólica Romana, com indicações dos seus anos de pontificado. O título Papa passou a ser utilizado no século III. Tá? Então, amigos, como vocês puderam perceber, esta sucessão papal, ela não conta com o apoio bíblico, nós não encontramos na Bíblia. O apóstolo Pedro não foi o primeiro papa, até pelas próprias características que ele possuía, como sendo um homem casado, enfim. A exegese do próprio texto não nos dá condições para inferir que Pedro teria sido o primeiro papa, o primeiro fundamento da igreja, porque não existe outro fundamento além de Jesus Cristo. Não existe outra pedra a não ser o Senhor Jesus Cristo. Não há apoio dos apóstolos para os nomes sugeridos pela Igreja Católica como sendo os primeiros papas após Pedro, Lino e outros nomes, Clemente. Não há esse registro, este apoio, este reconhecimento por parte dos apóstolos. Não há este apoio e reconhecimento por parte dos primeiros pais da igreja. E apenas o Leão I, lá no ano 445, é que vai reclamar para si. Não, eu sou o Papa porque eu estou seguindo uma ordem dada por Jesus, sendo Pedro I. Aí é que o pessoal resolveu adotar, então, esta listagem. Até então, inexistente, nesse sentido de que Jesus tinha instituído o primeiro e outros. Isso não conta com o apoio histórico nem bíblico. Portanto, eu posso dizer que, na patrística, os primeiros pais da igreja eles eram cristãos, sendo o nome utilizado pela primeira vez por Inácio de Antioquia. Ele foi um dos pais da igreja, mas não era assim que os cristãos eram conhecidos. Você pode ler, eu tenho uma lista aqui, ó, Inácio de Antioquia, Clemente I, Policarpo de Esmirna, Justino, Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes. E você vai perceber ali nestes primeiros aqui que Inácio de Antioquia foi o que citou pela primeira vez essa expressão, mas você tem Clemente I, Policarpo de Esmirna, Justino. Eles não usam a expressão a nossa igreja é a Igreja Católica Apostólica Romana, não. A igreja, inclusive, passou a receber esse nome Apostólica Romana bem posteriormente. Por quê? Porque a princípio a igreja era perseguida pelo Império Romano, não era a igreja oficial do Império Romano, era perseguida. Nero, Domiciano e outros imperadores mataram muitos cristãos. Então eles não se nomenclaturavam, nós somos católicos apostólicos romanos. Não, nós somos cristãos. Posteriormente, quando Constantino estabelece a igreja cristã como a igreja oficial do Império Romano, e como Roma dominava o mundo, então nós somos a igreja católica, ou seja, universal, domina o mundo, não é Roma? Apostólica romana. Por quê? Porque é do Império Romano. Eu não posso dizer que Jesus fundou uma igreja romana logo no início, não tem nem cabimento isso daí, tá? Então são nomes que vieram depois. Então dizer que Jesus fundou a igreja católica, não, Jesus fundou a igreja cristã. Os primeiros discípulos e pais da igreja, eles eram cristãos. É verdade que dentro da patrística nós temos os pais da igreja que foram católicos, porque já pegaram quando a igreja passou por essa mudança de nome, sim, a igreja cristã, a igreja que era conhecida como a seita do caminho, sendo os cristãos, passando a serem chamados de igreja católica apostólica romana, sim, é verdade. E aí você tem vários pais da igreja, Gregório, Jerônimo, Agostinho de Hipona e por aí vai. Então são vários outros pais da igreja que já foram teólogos no período que a igreja já tinha esse nome. Mas no início, não era assim chamada, não houve sucessão papal, não é bíblico
e não há um apoio histórico. A tradição, a gente respeita a tradição que traz esses nomes, nós respeitamos, mas não aceitamos. Que Deus abençoe você, espero ter contribuído nesse vídeo.